Pode ir? Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast de Médico e de Louco. Um espaço para misturar jaleco com algumas gotinhas de insanidade. E aqui a gente trata de temas de saúde geral, com foco em saúde mental. Então, aqui é o lugar para a gente contar causos ou apresentar dúvidas que às vezes no consultório não aparecem. Então, hoje o tema, eu tenho certeza que é um tema que interessa a muitos, que hoje o assunto é insônia. Eu estou dizendo que interessa a muitos porque eu acho que todo mundo já experienciou o que é uma noite de sono mal dormida, né? Então, insônia, quem nunca experimentou que atire o primeiro comprimido, né? Porque todo mundo já teve uma noite ruim. E aqui, para caracterizar do que a gente está falando, a gente sempre elabora um paciente que é meio caricato daquela questão, daquele tema. Só que insônia, diferente dos outros temas, não vai ser um paciente caricato, vão ser 3. Então eu vou apresentar para vocês os 3 pacientes de hoje. O primeiro paciente é o do podcast passado. A Marisa, lembra da Marisa? A mulher com menopausa, executiva, alto desempenho, executiva importante. Então, a Marisa, ela não dorme porque ela não tem tempo para dormir. Marisa trabalha demais e acha que é luxo dormir 4 horas por noite. Nossa primeira personagem. A segunda personagem é filha da Marisa. É uma adolescente que fica horas e horas no celular, nos joguinhos do computador, assistindo série até de madrugada, mas diz que tem insônia, não dorme de jeito nenhum. E o terceiro personagem da mesma família é o senhor Osvaldo, que é o pai da Marisa, o avô da adolescente Valentina. O seu Osvaldo dorme só 3 horas por noite, mas é porque ele não consegue dormir mais, então ele acorda 4 da manhã e não dorme mais. Esses 3 personagens são bem representativos disso que a gente vai falar hoje, porque são problemas diferentes, mas que têm o mesmo nome, sabe? A gente chama de insônia, coisas que são um pouco diferentes. Então, para conversar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial para conversar conosco sobre sono, que é o Dr. Gabriel Rabelo. Oi, Dr. Gabriel. Oi, doutor Murilo. Tudo bem? Agradeço o convite. Acho que é um tema muito interessante que a gente vai tratar hoje. Realmente, questão de insônia é uma coisa que todos nós vivemos. Murilo viveu, eu vivi e vivo eventualmente. Na nossa sociedade, a gente tem muitos problemas relacionados ao sono e a gente vai poder falar um pouco disso, tirar alguns dos misticismos que tem relacionados a esse tema. Exatamente. E aqui, como a ideia é de médico e de louco, a gente transitar entre o personagem de jaleco e o personagem sem jaleco, eu queria conhecer um pouco melhor do Gabriel sem jaleco. Me fala de onde você veio, onde você nasceu, onde você estudou, como é que você chegou até Brasília ou você é de Brasília? Eu sou de Brasília. Coisa rara, quase tudo. Você é natural de Brasília mesmo? Natural de Brasília. Vivi minha vida toda aqui, exceto o período da residência, né? Até a graduação fiz aqui em Brasília. A residência eu passei no Rio. Foi um período muito especial na minha vida. Já tinha tiroteio naquela época? Brincadeira. Acho que isso aí é quase atemporal, né? Mas, brincadeiras à parte, o Rio é uma cidade ótima, assim. Pessoas que valorizam as partes extraprofissional, que é uma coisa que a gente fala um pouco aqui quando a gente fala do sono, né? Não viver voltado exclusivamente para a produtividade. Sim, com certeza, eles têm uma lição a dar, com certeza. Né? Sabem viver a vida, sabem aproveitar. E foi uma experiência muito interessante, assim, para mim, para ter um outro tipo de vivência mesmo, com a medicina, uma vivência de uma outra cidade. Mas, no fim das contas, a saudade bateu e aqui estou eu de volta. Escuta, e você fez faculdade aqui, não lá? A faculdade eu fiz aqui, fiz na Universidade de Brasília. Você foi lá só para fazer a residência. Isso. Você fez a residência lá e voltou para cá. Exatamente. Medicina você fez em Brasília mesmo. Escuta, e como é que pinta o lance da medicina na sua vida? Por que você quis fazer medicina? Decisão veio com quantos anos? A decisão que meio que foi acontecendo, assim. Eu sempre gostei muito da área de saúde mental e eu considerei por muito tempo fazer psicologia. E quando eu estava no ensino médio, minha dúvida não era entre medicina e psicologia, já era entre psiquiatria e psicologia logo de largada. Eu tinha bastante dúvida entre essas duas áreas e aí eu pensei, vou estudar para que tenha nota de corte mais alto, que aí, na dúvida, no fim das contas, eu decido.
E acabou que foi acontecendo, de eu ir buscando essa vaga de medicina, e aqui estou eu. Então a psiquiatria não foi uma escolha posterior, né? Foi anterior à escolha da medicina. Realmente, eu tinha escolhido a psiquiatria antes mesmo de escolher a medicina. Claro que depois que eu entrei na medicina, achei que era importante estar aberto para outras áreas, conhecer, Uhum. mas eu já me interessei pela Liga de Psiquiatria, fui vice-presidente da Liga de Psiquiatria da UNB por 1 ano. Cheguei a balançar um pouquinho com cirurgia, que é uma área que Uhum. é bem distante, mas é uma área que eu me identifiquei muito também. Não recrimino. Eu que já quis É fazer mesmo? obstetrícia, então tá tudo certo. Pois é. E aí a gente dá essas balançadas, mas no fim das contas, a maior parte da graduação eu passei com a ideia de psiquiatria e eu tô feliz com a escolha que eu fiz, sabe? Que legal. Escuta, quando você fez faculdade, eu acho que já tinha, o currículo já tinha mudado um pouco, já tinha mais informação, formação a respeito de saúde mental, né? Como é que foi? Na faculdade, a psiquiatria foi bem trabalhada na faculdade? Então, eu peguei um momento de transição que estava tendo uma mudança curricular na UNB. Eu sou da turma 100, e aí a partir da turma 103, 3 semestres abaixo, teve uma reforma curricular no qual a psicologia médica passou a estar presente em praticamente todos os semestres. E aí realmente passou a ter uma valorização maior dessa questão de saúde mental. No meu currículo, que ainda era o currículo antigo, a gente tinha psicologia médica em um semestre, um outro semestre de psicopatologia, e um outro semestre de psiquiatria. Então, coisas meio espalhadas, não tive um contato muito intenso durante a graduação ainda não. Uhum. Eu perguntei isso, gente, porque é curioso ver que os cursos mais novos, né, assim, atualizados, a presença dos temas de saúde mental tem aumentado, né, a presença desses temas nos currículos, o que é interessante, mostra uma mudança do padrão de necessidade da sociedade, inclusive, né? Eu acho interessante também porque, por exemplo, na medicina de família, né, que os médicos trabalham com demandas que têm uma epidemiologia mais relevante, saúde Uhum. mental está no topo. Então, assim, é importante que os médicos saibam sobre saúde mental. É. Acho que por muito tempo foi um tabu muito grande dentro da medicina, como se a gente fosse obrigado a aguentar e lidar com as questões, e está sendo realmente importante ter essa mudança de paradigma. Eu, inclusive, já tive alguns alunos da residência que vieram da medicina de família. Vai para a medicina de família e depois, diante das situações, das demandas, resolve fazer psiquiatria para se aperfeiçoar depois, né? Lá no Rio tive 2 colegas que fizeram medicina de família e depois também decidiram fazer psiquiatria. É uma demanda, gente. A sociedade está mudando e esses temas estão ficando cada vez mais frequentes e comuns, e é por isso que a gente vai falar disso aqui hoje. A gente vai falar de insônia. Insônia pode ser um diagnóstico, pode ser um sintoma, e aí a gente vai mergulhar um pouquinho nisso, trazendo de volta os nossos 3 personagens: Marisa, 49 anos, Valentina, 14, e seu Osvaldo, com 70 anos de idade. É tudo insônia, mas também não é. Gabriel, explica pra gente como é que é esse negócio assim de... Vamos começar, antes de falar da insônia, vamos falar do sono. Por que que a gente dorme? O que que é o sono? Essa é uma grande pergunta, Murilo. A gente ainda não sabe todas as funções do sono, mas a gente já sabe muitas delas, e são várias, largo de antemão. Eu acho que uma coisa que ilustra a importância do sono, antes da gente entrar no sono dos humanos, é a gente entender como é que o sono funciona no reino animal. Uhum. Então, todos os animais dormem. Todos, inclusive animais invertebrados. E os mecanismos de sono, eles são diferentes de acordo com cada animal. Os golfinhos, por exemplo, eles não podem ter aquela fase do sono REM, que a gente vai explicar mais à frente, porque eles precisam se manter nadando. Por conta disso, eles desenvolveram um mecanismo evolutivo que uma parte do cérebro dorme, enquanto a outra permanece desperta. E aí, depois de um tempo, isso é ciclado, e aí a outra parte do cérebro passa a dormir, enquanto a outra metade que estava anteriormente dormindo vai para a vigília. Eu Não acho que conta isso para os executivos, não, que eles vão querer transportar isso para o para os humano. Já, humanos, já, né? É. Cada um tem seu aparato neurológico do sono. Os golfinhos, inclusive, como eu falei, não entram no sono REM, que é um tipo de sono que é muito importante para a gente. Mas eu acho que o fato do sono estar presente em toda a vida animal ilustra como é uma função vital mesmo da vida na Terra. E eu diria que a principal função do sono é uma regulação do corpo de uma maneira geral. O sono ele é importante para a gente manter uma boa imunidade, para a gente manter uma boa cognição, para a gente manter uma boa memória, humor, dentre outras funções. Então, a gente dorme por vários motivos. E deixa eu te perguntar,
composição do sono, eu lembro que quando eu estudei sono lá atrás, a gente tinha uma compreensão diferente de hoje. Como é que o sono é dividido? As fases do sono, que todo mundo fala das fases do sono, como é que isso está dividido hoje na ciência? Perfeito. A principal divisão é entre o sono não REM e o sono REM, sendo que dentro do sono não REM a gente também tem a divisão em estágios, né, de sono mais profundos e sono mais superficial. Os dois sonos têm funções importantes. Às vezes existe, né, um imaginário de que o sono REM, por ser aquele sono que a gente sonha, é um sono mais especial, que é um sono melhor, e o sono não REM é um sono mais dispensável. Mas cada sono tem sua função específica e os dois são muito importantes para o nosso funcionamento. Exatamente. Explica pra gente o que é esse negócio de REM? O que é o sono REM? Perfeito. REM é uma sigla, né? Significa Rapidly Eye Movements, né? Então, o sono REM é uma fase do sono que a gente tem uma atonia, a gente não mexe mais nossos músculos, tem uma incapacidade de movimentação e o único movimento que a gente tem é um movimento ocular, que fica fazendo um movimento lateral assim. Por isso que tem esse nome. Essa atonia é importante porque é justamente nessa fase que a gente sonha. Então imagina, Uhum. Murilo, você sonha que você está correndo, se você não tivesse essa atonia, você começaria a se mexer na Uhum. cama, traria diversos prejuízos, né? E tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso, tem algumas alterações do sono que podem ter esse tipo de acometimento e podem ter consequências, inclusive, graves. Tem um monte de alteração do sono, né? Já tive relato de paciente, até lembrando dos casos engraçados, que a esposa dizia que apanhava do marido dormindo, porque ele ficava muito agitado durante o sono, né? Então se mexia demais. Então tem essas alterações, mas a gente não vai entrar em parassonia hoje, não. A gente vai concentrar no sono fisiológico, o sono normal, e nisso que a gente está chamando de insônia. Mas antes a gente precisa compreender melhor como é que é esse sono fisiológico, como é que é esse dormir. Uma pergunta, é, essa história de que o sono noturno tem uma qualidade melhor, que dormir de dia não é igual dormir de noite, essa pergunta procede? Tem sentido isso? Tem bastante sentido. Isso acontece porque a gente tem um mecanismo chamado ritmo circadiano. É como se fosse um relógio biológico interno que fala para a gente quando é dia e quando é noite. E no período noturno existe uma pressão maior para a gente dormir graças a esse relógio circadiano. Dessa forma, quando a gente está no período noturno, a gente tem uma liberação maior de melatonina, que é um hormônio famoso, né, conhecido como hormônio do sono, que vai induzir uma melhor qualidade desse sono. E a gente tem também um acúmulo de adenosina, que é um Uhum. neuromodulador que a gente vai acumulando ao longo do dia, que está em altas quantidades no período noturno. Então, o ideal é que a gente tenha realmente um sono mais para o período da noite. Claro, tem algumas pessoas que têm um relógio biológico um pouco diferente de outras, são as pessoas mais matutinas e as pessoas mais vespertinas ou Uhum. noturnas. Mas, de modo geral, as pessoas se beneficiam de um sono no período noturno. Tem mais qualidade do que o sono diurno? Sim, tem uma maior qualidade, até porque tem características que são mais compatíveis com uma boa noite de sono, como, por exemplo, uma temperatura mais amena, que é uma coisa que favorece um sono de qualidade, Uhum. menor iluminação, que também favorece sono de qualidade. Quer dizer, hoje em dia nossa noite já não é mais tão sem iluminação como Né? antigamente. Dizem que a culpa da insônia da sociedade moderna é do Thomas Edison, né? Depois da invenção da lâmpada, Olha, ele tem muita culpa no cartório, né? viu? Que a gente está cada vez exposto a uma quantidade maior de luminosidade. E isso tem a ver, a gente está falando aqui da coisa fisiológica do sono, como é que é essa questão da relação luz, melatonina, luz, sono, como é que funciona isso? Essa pergunta é muito legal e muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente consegue usar isso a nosso favor para ter uma qualidade de sono melhor. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente tem uma luz sendo projetada na nossa retina, especialmente luz de baixa frequência, né, como luz azul, a gente tem um estímulo no nosso olho, na retina. Esse estímulo vai para o nervo chamado nervo óptico, e esses nervos dos dois olhos eles se encontram no que a gente chama de quiasma óptico. Em cima do quiasma óptico existe uma região chamada núcleo supraquiasmático. A partir do estímulo luminoso no núcleo supraquiasmático, a gente entende que começou o dia. E isso inibe a nossa produção de melatonina. À medida que o dia vai acontecendo, e naturalmente, né, se a gente for pensar para quando o nosso corpo foi desenhado há milhares de anos atrás, Isso. a noite vai caindo e a iluminação vai abaixando,
isso vai sendo interpretado pelo núcleo supraquiasmático como o início da noite, e ele permite, assim, que aconteça uma maior liberação dessa melatonina, propiciando o sono. O que acontece é que, como a gente tem muita luz artificial, especialmente essa luz azul que eu falei que acontece em tela de celular, tela de televisão, tela de tablet, o núcleo supraquiasmático fica um pouco perdido. Parece que é dia, parece que é noite, e essa produção de melatonina fica alterada em relação a esse ciclo circadiano normal, o que pode ser um fator de prejudicar o sono. Qual seria uma dica interessante, então, né, para a gente ter uma boa qualidade de sono? Exposição solar de manhã, não ficar no quarto com blackout, aquela meia Gente do luz. céu, a Valentina, sabe a adolescente? Ela precisa ouvir isso, porque ela não entende esse negócio, né? A Valentina quer dormir de manhã, fecha as cortinas, quer levantar 11 horas da manhã. Pois é, e também não vale luz de quarto, nem luz de casa, porque o ideal é que tenha uma luz com alto índice de luminosidade. Então você poder realmente observar a luz do sol tem um impacto significativo para esse despertar. E no fim do dia também é interessante a gente observar que se a gente diminuir esses estímulos de luz azul, a gente vai favorecer também para que o corpo entenda que está no período noturno, para que ele possa iniciar o processo do sono. Coisas que podem ajudar: diminuir a iluminação da casa, ficar mais à meia luz. Nos celulares, nos tablets, hoje em dia já tem aquele fator de proteção ocular, que a luz fica mais alaranjada, e aí a gente diminui essa luz azul, que é a principal responsável por gerar o despertar. E tem gente que usa também aquele óculos amarelo, você já viu? Aquele óculos amarelo, ele serve justamente para inibir os raios de luz azul e também propiciar que a gente tenha uma melhor indução do sono no período da noite. Mas uma coisa que você falou lá no início da sua conversa, que você falou, todo animal dorme. Eu acho que o ser humano, às vezes, esquece que é um animal, né? A gente é um animal, que a gente passou por um processo de adaptação biológica por milhares de anos, né? Então, a gente tem o sistema pronto, preparado para dormir, num período em que, né, os primatas dormiam lá atrás, né? A gente esquece que a gente é um bichinho também, né? E isso é muito interessante, assim, Murilo, porque a maioria dos problemas relacionados ao sono não são de origem eminentemente biológica, né? Mas de origem social. Nós, como animais, estamos preparados para ter esse sono. Só que a gente vai tirando tudo que a natureza programou para que a gente tivesse esse sono adequado. Exato, a gente esquece assim, que a gente é parente dos macacos, não dos felinos, né? Felino é que fica acordado de noite, a gente é parente dos macacos, a gente dorme de noite. Então a gente tem toda uma adaptação biológica, que é disso que você está falando, né? Sobre núcleo supraquiasmático, melatonina, tudo isso são formas do corpo ciclar, fazer esse controle do sono, né? E sobre a questão da melatonina, a gente tem visto o uso de melatonina exógena, né, para melhorar sono. Você acha que substitui? Não. A melatonina... não substitui. A melatonina exógena tem uso especialmente importante em um caso muito específico na nossa prática clínica, que é o de jet lag, né? O jet lag, o que ele é, né? Nosso ciclo circadiano ele está programado para um horário, só que aí o nosso corpo animal, de repente, vai para um outro lugar no planeta com outro fuso horário, e aí o nosso ciclo circadiano fica confuso, fica perdido. E aí a melatonina externa, né, exógena, ajuda a gente a regular esse ciclo de melatonina, regulando esse ciclo circadiano, e aí diminuindo esse fator do jet lag. Mas isso vale para melatonina, vale para diazepam, vale para qualquer medicamento. Nenhum remédio substitui um sono natural de qualidade. Gente, grifa essa frase. Nenhum remédio substitui o sono de qualidade, porque isso a gente tem que falar todo dia, né? A gente repete a mesma frase sempre. Porque às vezes é chato, né? É chato você parar de mexer no celular um pouco mais cedo, é chato você ter que se preocupar com a meia luz, às vezes soa um pouco mais prático você tomar um remédio e dormir. Só que isso não vai ser necessariamente o que é melhor para você, porque não é necessariamente o que é mais saudável. Eu acho que isso tem uma série de camadas de crítica social, inclusive, que a gente vai trazer aos pouquinhos sobre isso, de achar que a gente não pode desligar nunca, né? A gente tem que estar sempre funcionando. Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, lá no processo fisiológico do sono, e a gente falou da melatonina, nessa regulação desse ciclo, mas o sono também tem ciclos internos, não é? Dentro do próprio processo de sono. Como é que é esse ciclo interno do sono? O que é que faz a diferença ali do que é REM, do que é não REM?
Então, habitualmente, o sono ele inicia no sono não REM. Primeira coisa que é importante a gente saber, existem ciclos de sono, né? Esses ciclos de sono eles são compostos de aproximadamente 90 minutos. Normalmente, quando a gente tem o início do ciclo de um sono, a gente começa por esse sono não REM, e esse sono não REM vai sendo aprofundado progressivamente, e mais para o final a gente entra no sono REM. E esse ciclo vai se repetindo ao longo da noite. Claro que, assim, não é uma coisa completamente linear. Por Uhum. exemplo, se uma pessoa tem uma privação maior de sono REM, pode ser que na próxima vez que ela for dormir, ela acesse esse sono REM um pouco mais rápido. E durante o decorrer da própria noite, a duração do sono REM pode variar de ciclo a ciclo. Mas dá para dizer que tem mais ou menos esse padrão. Pequenos ciclos dentro de um grande ciclo, né? Exatamente. E aí, normalmente, pensando numa boa noite de sono, fisiológica, onde tudo está certinho, eh, esses momentos de REM, eles acontecem em tempos específicos, né? Por exemplo, eh, pensando numa pessoa que não tem a patologia, que tem bons hábitos de sono, eu deito, eu demoro um tempinho ali para entrar nesse sono REM, não é? Não é uma coisa rápida, como você estava falando. Isso, exatamente. Normalmente eu vou entrar no sono REM no final desse meu primeiro ciclo de sono, que de 90 minutos. Então ali eu vou ter um início habitualmente pelo sono não REM e depois só que eu entro nessa fase do sono REM. Pois é, eu fico pensando quando nós dois, né, a gente já trabalhou em escalas de plantão noturno, né? Você Algumas começa a pegar vezes. no sono, doutor, triagem, já cortou Uhum. o ciclo do sono, já bagunçou geral ali, né? Sim, com certeza. As escalas noturnas são péssimas para esse reloginho que a gente está falando, né? É. E o pior de tudo, Murilo, é porque esse sono de má qualidade que a gente tem na noite do plantão, às vezes a gente quer dormir e compensar ele no dia seguinte. Mas os estudos já mostram que a gente não consegue fazer isso com qualidade. Por exemplo, se a gente tem uma tarefa, vamos supor, a gente está estudando um idioma. E o sono ele vai ser muito importante para a consolidação dessa memória. Se Uhum. a gente tem uma má qualidade do sono no dia seguinte, a gente pode tentar compensar com mais horas de sono nos outros dias subsequentes e a gente não vai ter a mesma retenção de uma pessoa que dormiu adequadamente durante esses 3 dias. Nossa, Então, isso é super importante, porque as pessoas tendem a pensar sono só com o número de horas, né? Dormir tantas horas. como se fosse um banco. Exatamente. E uma coisa é o número de horas e outra coisa é a qualidade desse sono, né? Que são coisas diferentes também. Exatamente. Escuta, ainda lembrando, ainda estou focada ainda no ciclo fisiológico do sono. Sobre esses momentinhos do sono REM e tal. Normalmente, o que seria bacana? Quantos REMs eu devo ter numa noite para ser uma noite legal? Bom, eu acho que mais importante do que o REM, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de controlar, são as horas de sono contínuo, né? E aí eu acho que seria interessante a gente falar que para um adulto o que a gente recomenda é um intervalo de 7 a 9 horas. E aproveitando, também gostaria de abrir, né, que o sono ele muda à medida da evolução da vida da pessoa. Então, os Isso. fetos, no momento intrauterino, às vezes as mães falam, o bebê está chutando. O bebê passa a maior parte do tempo intrauterino dormindo. Só que ele Uhum. ainda não tem a atonia do sono REM, porque o cérebro dele não está muito bem desenvolvido. Inclusive, os bebês eles chegam a ter 12 horas de sono REM por Que dia. inveja dos bebês. Nossa, e lá dentro, quentinho, mas não Né? precisa pagar boleto nenhum, né? Maravilha. E ao longo da infância, as horas de sono também, o ciclo circadiano fica bagunçado, então o bebê acorda muito à noite, os pais ficam exaustos, e aí Uhum. no dia eles têm que trabalhar, e o bebê dorme de dia, e esse ciclo vai se regulando com o passar do tempo, até que chega na adolescência. Valentina. E os adolescentes, eles já têm um ciclo circadiano realmente mais organizado, parecido com os adultos, mas eles também têm uma particularidade. Eles precisam de mais horas de sono, especialmente horas do sono não REM. E Uhum. isso é muito difícil para a compreensão de alguns adultos, Nossa, é a hora que a Marisa vai brigar com a Valentina, né? porque acha que a pessoa está sonolenta porque está com preguiça, porque não quer levar a Aham. vida a sério, mas não, existe um substrato biológico para justificar esse aumento de horas de sono na adolescência. Quantas horas, mais ou menos, assim, um adolescente dorme? Eu sei que médias são complicadas, gente, mas depois a gente vai falar que é essa ideia de média de sono. Mas... Olha, se um adulto dorme normalmente de 7 a 9 horas na noite de sono regular, um adolescente pode precisar de 10, 11, até 12 horas de sono, dependendo do caso. E a gente está falando dos sonos na fase da vida, e o meu terceiro personagem é o seu Oswaldo. Uhum. Já é um senhor de 70 anos. Como é que funciona o sono para o seu Oswaldo? Isso é muito legal, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo em casa já ouviu falar sobre a ideia de que os idosos precisam dormir menos.
mas essa ideia não é verdadeira. O que acontece é que os idosos, assim como eles têm perdas de capacidades de várias funções do corpo, como, por exemplo, de ganhar massa magra, de perder peso, eles também vão perdendo a capacidade de manter um sono de qualidade. Muitas vezes, os idosos eles podem relatar que se sentem bem com as 4, 5, 6 horas de sono. Mas isso acontece decorrente de uma privação crônica de sono que a pessoa não consegue nem perceber os prejuízos que aquela falta de sono está acontecendo tá tendo, né, para ela. A gente sabe disso porque em fazendo o tratamento com essa população de idosos, mesmo esses que não se queixam dessa falta de sono, a gente observa que os desfechos cognitivos, né, o desenvolvimento de demências como o Alzheimer é prolongado, acontece muito mais tarde quando a gente consegue fazer um tratamento para o sono desses idosos. Aqui eu quero frisar o seguinte, a gente sempre traz temas aqui numa tentativa de não patologizar as coisas. É um tema que a gente sempre volta, e aqui a gente está falando de insônia, e eu faço questão de excluir a ideia inicial da patologia, a gente vai falar da patologia depois, mas para entender que é uma função biológica. Então a gente está falando de coisas que não são patológicas, tá? A gente está falando de função do organismo, que é função fisiológica do sono, né? E é legal você trazer isso, que o sono é diferente por fases da vida. E aí a gente trabalhou um pouco a ideia do que seria uma média. Esse lance de média de sono, média de sono 8 horas, isso é meio lenda? Bom, existem o que a gente chama de grandes dormidores, que precisam de mais do que essas 7 a 9 horas de sono, e existem o que se chamam de pequenos dormidores, que seriam pessoas que precisariam de menos do que essas 7 horas de sono. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar também que existe esse componente de que nem sempre a gente é capaz de perceber o prejuízo da falta de sono na gente. Então, às vezes, uma pessoa como a Marisa pode se considerar uma pequena dormidora, porque ela está conseguindo fazer as coisas, está conseguindo levar a vida dela bem ao ver dela, mas isso pode ser que não seja necessariamente verdade. Então, existem flutuações, mas eu acho que é interessante que a pessoa tenha pelo menos a disponibilidade de dormir essas 7 a 9 horas de sono, considerando que normalmente é o que as pessoas precisam para ter uma noite de qualidade. E tem gente que não tem, né? Na vida, a dinâmica da vida doida, assim, às vezes ter 7, 8 horas de sono já é um luxo também, Um né? grande luxo. Nos países desenvolvidos, que a gente tem mais acesso a dados epidemiológicos, 2 a cada 3 pessoas não têm as 8 horas de sono por noite. 2 a cada 3. Nossa, 2 a cada 3 é uma coisa impressionante, né? É uma epidemia de insônia, realmente, na nossa cidade. Exatamente. E é uma queixa que a gente vê muito no consultório, né? A queixa de insônia. Às vezes, como a causa inicial da procura, inclusive, né? Procura por conta de insônia. No nosso consultório, a gente tem um viés que a gente trabalha com pacientes psiquiátricos. E acontece que a insônia muitas vezes é trazida como uma primeira queixa, mas também ela é muito presente em diversos transtornos, né? Então, no transtorno depressivo, a gente pode ter insônia, mais característica a insônia terminal, que a gente acorda mais cedo. Em transtornos ansiosos, a gente pode ter insônia, especialmente a insônia inicial, que a pessoa tem dificuldade de relaxar para poder iniciar aquele sono. No transtorno bipolar, a pessoa tem uma redução da necessidade do sono nas fases maníacas e hipomaníacas, que pode ser muitas vezes interpretado pelo paciente como insônia, dentre outros, né? Nos nossos 3 personagenzinhos. Valentina, 14 anos. A mãe dela, Marisa, 49. E o seu Oswaldo. Você chamaria tudo isso aí deles de insônia? Bom, dá pra gente nomear como insônia. Não sei se seria exatamente a palavra correta, especialmente no caso da Marisa, porque ela tem, na verdade, uma baixa disponibilidade de horas de sono. Então, é muito mais uma questão desse comportamento, do hábito de vida dela, do que um transtorno primário do sono. No caso da filha, qual o nome? A Valentina A é a Valentina. menina que fica grudada nas telas lá. Então, assim, a Valentina não tem um problema. Quer dizer, não conheço a Valentina, mas pelo que sei dela, Pensando num paciente hipotético, assim, caricato. ela não disponibiliza, né? A partir do momento que ela está tendo aquele estímulo dopaminérgico de ficar na tela, exposta à luz azul, com a mente sempre trabalhando, não é porque ela tem um problema de dormir. Exato. Ninguém nesse cenário vai conseguir dormir. Exatamente. Então é complicado que a gente chame isso de insônia, né? Mas é algo que precisa ser visto e que precisa ser tratado. E o seu Oswaldo?
que diz que não consegue dormir, acorda 4 horas da manhã. No caso do seu Oswaldo, eu já trataria realmente como um caso de insônia, já porque aparentemente a questão é mais biológica na dificuldade de manutenção do estágio do sono, né? Seria o que a gente chama de insônia intermediária ou de insônia terminal. E aí realmente cabe uma atenção um pouco mais detalhada no sentido de um tratamento mais específico para um quadro de insônia mesmo. Exato. Escuta, e como é que fica o lance do café? Porque brasileiro toma café como se não houvesse amanhã, né? Uhum. Já vi gente que diz que toma uma garrafa de manhã, só na parte da manhã. Quer dizer, é muito café. Como é que é a história do café versus sono? Pronto. O café é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Está realmente na casa de quase todo brasileiro, né? Acho que é interessante para responder essa pergunta a gente entender como funciona o café. Por que o café deixa a gente desperto? Como eu falei no início, o ciclo circadiano tem vários elementos. Um deles é o acúmulo de adenosina, esse neuromodulador que enquanto a gente está na vigília, a gente está acumulando adenosina no nosso cérebro. E a adenosina faz o que a gente chama de pressão de sono. É o que deixa a gente cansado, sonolento, com vontade de dormir. O café, quando ele é ingerido, ele se liga justamente aonde se liga a adenosina e passa a competir com ela. Então aquela adenosina está lá, mas ela não está ligada no nosso cérebro fazendo o efeito dela. E aí por isso que quando a gente toma café, mesmo depois de cansado, a gente fica mais desperto, fica com mais energia, fica mais estimulado. Mas é importante a gente saber algumas coisas. Primeiro, o café não destrói a adenosina, ele só deixa ela sem ligação. Então, a partir do momento que aquele café for metabolizado, vai vir aquela pancada de adenosina. E vai vir aquele sono, nossa, daqueles pesados mesmo. Mas para isso a pessoa precisa parar de tomar café, né? O sujeito emenda no café o tempo inteiro. Exatamente. E às vezes até porque a pessoa pode sentir esse efeito rebote do sono e pensa o quê? Precisa de tomar mais café. Exatamente. E aí esse ciclo se perpetua. Só que a gente podia usar aquele meme. Quero café! Lembra desse meme? Quero café! Café! Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! E aí o que acontece? O perigo mora na segunda metade do dia, especialmente. Porque esse café, ele demora um tempo para ser metabolizado. A vida dele, meia vida dele, né, que é um parâmetro que a gente usa na medicina para que metade da substância saia do corpo, pode demorar ali entre 6 e 7 horas. E essa adenosina, que a gente tenta tanto combater, ela é muito importante para fazer essa pressão do sono e para permitir que a gente consiga iniciar o sono à noite. Se a gente toma muito café, especialmente depois do período da tarde, ou em grandes quantidades, além de problemas, claro, né, que a gente vai ter como elevação de pressão, elevação de frequência cardíaca, ansiedade, aumento de suor, isso vai impedir com que a gente tenha um início natural do sono. Ah, mas eu tomei o café 5 horas da tarde e eu só vou dormir 10 horas da noite. Eu lembrei de um causo, das causos de pacientes, né? Que eu tentando triar, assim, a paciente com queixa de insônia, uma mulher, jovem. E ela dizia que não tomava café e aquela história assim, tá? Então, pegando a rotina dela, ela malhava de noite, a gente pode falar disso, da influência da atividade física para quem tem dificuldade do sono, mas era outro caso. Aí na conversa, ela contou que tomava um manipulado que tinham prescrito para ela. Falei, deixa eu ver seu manipulado. O manipulado tinha 400 miligramas de cafeína. Nossa. Só que na cabeça dela, ela não tomava café, estava tudo certo. Sendo que essa dose vai ser maior do que uma pessoa que às vezes tomou uma xicrinha ou outra, uma dose muito alta de cafeína. Gente, 400 miligramas de café é muita cafeína. Muita cafeína. É muita. A menina não ia dormir mesmo, né? Então, assim, só para lembrar que a gente está falando do café, mas existe a cafeína disfarçada em outras coisas, né? Existe também muito uso de energéticos, né? Que não tem só a cafeína, como tem a taurina, então... Você pode citar a marca aqui? Eu não sei como é que funciona. Pode, não sei. Passita, se for, a gente coloca um bi. Red Bull, Monster, o pessoal é viciado. Adolescente, então, toma Monster que só. Coca-Cola também tem lá a sua cafeína. Chocolate também vai ter um efeito estimulante. Então, tem outras fontes de ativação que não só estritamente o café mesmo. Exatamente. Monster é terrível, né? Esses energéticos, eu não saberia dizer qual que tem uma concentração de cafeína e taurina maior.
Mas a lata do Monster é gigante, né? Sim. É muita coisa mesmo. Enfim, cafeína. Posso deduzir no final que cafeína é inimiga do sono? Olha, eu acho que nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Eu acho que uma dose de café ao longo do O café dia. no café da manhã pode. O ideal é que se espere um pouquinho para tomar a primeira xícara de café pela manhã, porque quando a gente acorda, a gente tem um pico natural de cortisol que vai gerar um despertar natural do nosso corpo. Se a gente toma café logo depois de acordar todos os dias, é como se o nosso corpo se habituasse com isso, e aí, se a gente não tomar, a gente vai ter aquele efeito mais zumbizoide, de sentir que não acordou direito. Então, se a gente tem a capacidade e a disponibilidade, né, que nem todo mundo tem, de tomar um café da manhã com calma, lavar o rosto, Gente, olhar um pouquinho a tem que ser janela. rico, né, meu filho? Tem. Você está falando de 8 horas de sono e tomar café da manhã com calma. Pois Quer é, dizer, para nós, simples humanos, é luxo. praticamente impossível, né? E isso é uma coisa que a gente sempre tem que trazer, né, Murilo? Sim, Porque super. existem várias recomendações na medicina que são super pertinentes, que fazem todo sentido, mas que não se aplicam à vida da maioria de nós. Assim, eu e você já temos dificuldades de ter uma rotina que a gente pode tomar café com calma e esperar meia hora para sim, tomar café. definitivamente. Mas existem muitas pessoas no nosso país, especialmente, numa vulnerabilidade social muito maior do que a gente vive, então para essas pessoas é particularmente difícil. E aí, às vezes, a gente pode cair numa tentação de julgar, né, a pessoa por não estar tomando os cuidados com a saúde dela, mas às vezes ela realmente não tem oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que dizer. Ah, isso é fato, isso é fato. Mas a gente está falando aqui, assim, sobre questões culturais do brasileiro, né? E sobre, eu acho que rola até uma espécie de deificação do café, né? Café, gente, está em repartição pública, qualquer lugar que você vai, servem café. E as pessoas já esperam que você sirva café, né? E é uma coisa que não tem no Espaço Serenitas, a nossa clínica. E eu faço questão que não tenha. Então, imagina, um lugar onde a gente recebe pacientes com crise de ansiedade, ou paciente com histórico de bipolaridade, com histórico de insônia, e a gente está fazendo todo esse discurso e eu sirvo café para a pessoa lá na porta. Mas, tanto os pacientes quanto os profissionais esperam o café. Sim. Aí eu te pergunto, você é do café, Gabriel? Muito. Ao momento da confissão. Tomo todos os dias. Às vezes eu tomo mais de uma xícara depois do almoço, mas eu pelo menos consegui estabelecer de não tomar depois das 4 horas da tarde, assim, porque eu percebo realmente um prejuízo mesmo no meu sono quando eu faço esse uso depois. Mas eu confesso que eu não resisto a um café de manhã. E quando a gente também, quando escalas de plantão noturno, eu lembro que o apelo do café para plantonista é terrível, né? Ah, sim. A gente toma café sem ter noção da quantidade que se toma, porque é uma xicrinha ali, aí vai mais uma xicrinha, você não percebe o volume de café que você está tomando. Às vezes a pessoa toma até mais do que água. Exatamente. E no período noturno, plantão noturno pelo menos eu não tomo, porque aí realmente é uma influência muito direta negativa no sono, né? Você está tomando uma substância porque você está cansado, só que em pouquíssimo tempo ela vai te deixar ainda mais cansado, prejudicando o seu sono subsequente, né? Até lembrando aqui, tem um aluno que fez TCC falando sobre, um super interessante TCC dele, sobre o uso de fármacos psicoestimulantes nos profissionais de saúde, nos plantonistas. E aí tinha referência ao café, mas lembrando que determinada dose para frente ele começava a ter tremores. Então, para as especialidades que precisava de punção, que precisava de uma coisa mais manual, que isso interferia na capacidade do médico. Então, cafeína tem também, gente, tremedeira, taquicardia, né? Isso acontece, né? Cafeína está longe de ser... Aquele cafezinho inocente, né? Que a Não pessoa fala do social. é das fotos e tal, né? Tão sofisticados, né? Tomar um café e tal. Está longe de ser uma substância inocente, né? Sim, com certeza. E pensando ainda nessa questão do sono, a gente está falando de café e a gente está aqui pegando hábitos, né? Que seriam normalizados. O café está normalizado, né? Igual a gente está falando. Mas tem outras coisas que a gente normaliza também, como tela. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre abuso de tela e o hábito de dormir.
Nossa, esse é um assunto muito denso, Murilo. Tem É. várias camadas, né? As telas estão muito presentes na nossa sociedade. Eu acho que é uma coisa que é importante da gente sempre ressaltar, que é uma coisa muito nova, Uhum. né? Eu acredito que a gente ainda não tem a dimensão do impacto desse uso tão frequente de tela que a gente tem atualmente. Mas, falando mais em relação ao sono especificamente, as telas, elas dão muitos estímulos dopaminérgicos, né? O cérebro fica muito ligado, não só pelo mecanismo de luz azul, como a gente já comentou, mas também pela própria forma que, por exemplo, as redes sociais são feitas. Elas são feitas para realmente manter você muito estimulado, para que você fique muitas horas lá e que assim você consuma, né? Que as publicidades deles deem mais retorno financeiro. Só que isso vai acelerando o nosso cérebro. A gente perdeu a capacidade de ter tédio. Agora, quando a gente fica Sim. entediado, busca o Não. celular e fica aqui. Gente, eu sou de uma época que não tinha o celular, né? Eu sou da época do tijorola, então, Uhum. para mim, essa coisa... Eu consegui ver a era antes dos telefones de tela e o que a gente tem agora. E eu estava fazendo uma reflexão esses dias sobre fila. Ninguém fica sabe aquele tédio gostoso da fila? Que você ficava ali sem fazer nada, pegava uma revista. Não tem mais, não. Agora está todo mundo assim, ó. Exatamente. Todo mundo grudado na tela o tempo inteiro. Ou seja, eu estava até com quem que eu estava falando isso? Eu acho que foi com uma paciente. A gente não tem mais tempo para o nada. Não existe mais o nada. Então, o consumo de entretenimento, ele tem que ser constante, né? Você não desgruda da tela, nunca. E aí a ideia é que as pessoas querem ficar consumindo e isso até adormecer. Só que isso é um contrassenso biológico, porque quando a gente está se preparando para dormir, repito, pensando de uma maneira evolutiva, né? Um cenário onde não tem mais estímulo luminoso, então a gente não vai ter mais tanto estímulo visual, não tem estímulo sonoro. São todos aparatos da natureza para ir desligando o nosso cérebro. E quando a gente fica ali no Instagram, 11h30 da noite, o nosso cérebro está pipocando, ficando completamente ligado. Uhum. Então, existe o prejuízo no sono pela parte da ativação cerebral, existe o prejuízo no sono porque as pessoas não conseguem mais ficar 5 minutos deitado na cama, relaxando até o sono vir, porque elas ficam angustiadas, elas ficam querendo fazer alguma coisa. Essa é a Marisa, né? A nossa totalmente. personagem de 49 anos, que é multitarefas e ela não, na cabeça dela, ela não pode descansar. E a Valentina também não aguenta ficar deitada na cama esperando o sono vir, não. A Valentina já é viciadinha em dopamina, né? Do TikTok, das redes. E aí, isso tudo são mostras, né, de como a tela pode ser prejudicial para esse relaxamento e para sustentar esses momentos sem tantos estímulos que propicia que se inicie um sono de qualidade. Exatamente. E aí a gente vê toda eu acho que merece uma crítica social também, dessa coisa do capitalismo, né, de um consumismo absurdo, onde não tem espaço para descansar. Eu quero chegar no seguinte ponto. A Marisa, sabe a Marisa? Ela coordena equipes, ela é uma profissional e tanto, mas ela tem umas falas um pouco problemáticas às vezes. Marisa fala que dormir é perder tempo. O que você diria para Marisa? Isso aí é um tema que eu acho bem interessante, assim. Para Marisa que está aí nos ouvindo do outro lado, Marisa, é o seguinte, você está querendo deixar de dormir porque você quer ser uma pessoa produtiva, porque você é forte, você quer alcançar seus objetivos, né? Mas você está seguindo o método errado. Pensando exclusivamente em produtividade, é melhor que você durma. E quem está falando isso não sou eu. São os estudos. E existem, por exemplo, algumas empresas pequenininhas, que hoje tem algumas empresas que têm um espaço para os funcionários poderem dormir. De tanto que eles entendem que a qualidade do sono é necessária para manter uma boa produtividade. Empresas pequenas, que ninguém nunca ouviu falar. Google. Pequenas Nike, empresas, grandes negócios. NASA. Já ouviu falar NASA? Pois é. É uma empresinha que tem por aí. E aí, são empresas... Por que elas fazem isso? Por que elas têm um espaço... Por que a Google tem um espaço onde os funcionários eles podem tirar um cochilo, por exemplo, depois do almoço? É porque a Google é boazinha? Com certeza não, né? É porque ela tem muito dinheiro e quer tratar bem os funcionários? Não é. É porque ela sabe que isso vai aumentar a produtividade do funcionário. Quando a pessoa dorme bem, além dela estar mais disposta, que é uma coisa intuitiva, ela é uma pessoa que está mais criativa,
porque o sono REM tem uma importância muito grande na questão da criatividade. Ela é uma pessoa que vai ter melhor atenção, melhor capacidade de memorização de processos importantes, que são fixados especialmente pelo sono não REM. Aí, Valentina, você que está estudando para o vestibular, ó, tem que dormir, né? É super importante para a consolidação de memórias. E, além disso, existem alguns estudos também muito interessantes, Murilo, que mostram um componente social relacionado ao sono. Pessoas privadas de sono, elas têm tendências de, trabalhando em contexto de empresa, terem condutas mais individualistas, quando estão num trabalho em grupo, ter uma menor produtividade no sentido de, já que vai ter alguém para fazer por mim, deixa eu fazer. E isso faz um certo sentido, considerando que a pessoa está privada, então ela vai tentar privilegiar aquele sono dela, aquele restabelecimento, porque imagina, né? A sensação de você estar trabalhando com privação de sono, você fica assim, é sério que eu preciso me submeter a isso? Eu não sei, eu não sei como é para você, mas para mim, menos de 6 horas de sono, eu já sinto nitidamente uma mudança no humor. Eu fico mais irritadiço. Eu também. E se a noite for muito ruim, eu fico muito irritadiço, eu fico muito impaciente. Eu também fico muito irritado, eu fico mais reativo emocionalmente, já percebi. Fico também mais esquecido. Piora tudo. Essas coisas todas que a gente fala que pioram o sono, eu consigo perceber muito claramente em mim. Mas mesmo as pessoas que não percebem, quero ressaltar isso que a gente já falou também, mesmo as pessoas que não percebem, muitas vezes têm um prejuízo que elas não estão conseguindo nem dimensionar. E nessa parte social, é importante que, assim, existem estudos também que falam que quando um CEO, um líder de uma empresa, tem uma privação de sono e é exposto a essa piora do funcionamento, até mesmo a cascata de baixo de funcionários tem uma piora da produtividade. Interessante. Tudo isso para a Marisa entender que, Marisa, se você quer produzir, durma. Seu corpo, dormir é quase como um superpoder. Exato. A gente melhora todas as nossas capacidades fisiológicas, inclusive as capacidades produtivas. Então, mesmo que a gente viva sob uma lógica de que as pessoas têm que se prestar à produtividade, independente do quão questionável seja isso, ainda assim vale a pena você ter uma boa noite de sono. Excelente. Gente, essa é uma pontuação que eu acho que, assim, é a mensagem central disso, né? Entender que o sono é uma função fisiológica e que é altamente importante para manter todas as outras funções associadas, né, funcionando direitinho. Para explorar o potencial máximo de uma pessoa, ela tem que estar descansada, né? Você falando isso, Murilo, me lembrou uma coisa interessante. Dá pra gente morrer de sono? Sim. Né? Como é que é o morrer de sono, Gabriel? Fizeram estudos com ratos, né? E aí a ideia era privar eles de sono e basicamente ver o que acontecia. Os ratos foram começando a ficar estressados, passaram a perder peso, apesar de estarem se alimentando, começaram a apresentar lesões de peles múltiplas, úlceras, infecções, e os ratos morriam. E aí na autópsia não se identificava inicialmente a origem da morte, mas se observava vários prejuízos orgânicos, derrame pleural, hemorragias internas. E aí, com o desenrolar desse estudo, foi descoberto que a função imunológica, que é uma função que a gente ainda não falou aqui hoje, também responde muito a essa questão do sono. Uma noite apenas de privação de sono já pode reduzir o nível sérico de células NK, que são uma célula específica do sistema imune, em até 70% de uma pessoa. Uma única noite. Uma única noite. Agora imagina encadear isso aí por semanas. Uma sequência de insônia crônica. Então, nossa imunidade é baixa. Então, ou seja, não dormir é um fator de risco para adoecer. E no caso desses ratos, que estavam completamente privados de sono, a imunidade deles foi tão deprimida que as bactérias, o trato gastrointestinal deles, que normalmente ele consegue tirar de letra, passaram a infectar o corpo como um todo. E esses ratos morreram de sepse, por um problema imunológico causado pela privação do sono. Absurdo, né? Imaginar que o morrer de sono pode ser tão literal assim. Exatamente. Poxa, tô chocado com a informação dos ratos até agora, tô processando. E tudo leva a crer que, assim, nosso desfecho, caso nós seres humanos fôssemos expostos a essa privação, seria mais ou menos o mesmo. Por quê? Também tem alguns estudos, esse eu achei bem legal. Vou abrir um parênteses para falar, muitos desses estudos que estou trazendo, gente, é de um livro excelente que o Dr. Murilo me recomendou para esse podcast, chama Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é um neurocientista do sono, uma das maiores autoridades do sono do mundo. É um livro que ele é
acessível, tem sim uma linguagem técnica, mas não precisa ser especialista da área para ler, e muitos desses estudos que eu estou falando estão contemplados nesse livro. Mas voltando para esse estudo interessante que eu queria trazer, é em relação a vacinas. Já foi visto que algumas pessoas têm uma resposta imunológica melhor à vacina da gripe do que outras. E isso é muito importante, porque para a vacina fazer efeito, o corpo precisa olhar aquilo que foi injetado na vacina, gerar aquele estranhamento, ver aquilo como um corpo estranho e gerar uma resposta imunológica a isso. Se a pessoa é imunossuprimida, por exemplo, ela não vai gerar essa resposta imunológica e a vacina não vai cumprir o seu papel. E já foi visto que pessoas que têm um grau crônico de privação de sono têm uma queda na resposta imunológica. Então, por exemplo, se você está uma semana dormindo muito mal, talvez não seja o melhor momento se você tomar a vacina. É importante que você tenha uma boa noite de sono, que o seu sistema imunológico esteja muito bem estabelecido, porque aí você vai ter uma tendência de ter uma melhor resposta. Verdade. E quando você falou, eu tô matutando a história do morrer de sono, né? E eu tô aqui pensando outra coisa também, que dormir mal diminui a velocidade de resposta dos nossos reflexos, né? Dormir mal está associado a maior índice de acidente automobilístico também. Então, outra forma de morrer de sono, né, indiretamente. Sim. Em relação a isso, Murilo, tem um outro tópico que esse livro traz, né, que é muito interessante, que, ainda voltando naquela ideia dos adolescentes, que eles precisam dormir muitas horas, é um grande contrassenso as aulas começarem, por exemplo, 7 horas da manhã. Ixi, agora você mexeu num tema polêmico, cutucou a colmeia, agora as abelhas estão todas assim. Em países desenvolvidos, algumas escolas fizeram um experimento, como por exemplo nos Estados Unidos, das escolas que muitas começavam às 7h20, né, nessa análise que eu estou comentando especificamente, e as aulas passaram a começar às 8h30, um pouco de uma hora depois. Isso diminuiu os acidentes automobilísticos de pessoas entre 16 e 18 anos, lembrando que nos Estados Unidos, né, você pode dirigir a partir dos 16, em 70%. É uma pequena margem, 70%. Só para a gente ter uma noção, o freio ABS, que foi considerado uma grande revolução, né, na indústria automobilística, reduziu as mortes por acidente de 20% a 25%. E o sono, o impacto de 70%. Exatamente. É monstruoso, é gigantesco. Mas, gente, agora, falando de coisas pessoais, trazendo coisas da vida da gente também, no início da carreira eu dava muitos plantões e o sono, obviamente, ficou completamente bagunçado. Gente, aquela campainha do alerta que chegou o paciente, eu comecei a ter crise de ansiedade quando eu via, gente, cachorrinho de Pavlov total, né? E eu comecei, enfim, eu estava trabalhando demais e o meu sono ficou muito bagunçado e a ficha caiu quando eu cochilei no volante e subi em cima de um canteiro e, graças a Deus, ninguém machucou, mas foi o meu alerta de que, assim, você não está prestando atenção de que isso está prejudicando você, colocando a sua vida em risco e colocando a vida de outras pessoas em risco também, né? Foi um alerta para mim, o cochilar no volante, foi só o prejuízo financeiro, graças a Deus, mas foi um puxão de orelha, né? Que às vezes a gente não precisa esperar a coisa evoluir para esse puxão de orelha também, né? E é muito legal você poder compartilhar sobre isso, Murilo, porque isso é um tema que é pouco tratado na nossa sociedade também. Foi feito um estudo também comparando o desempenho de atenção e de reação de pessoas embriagadas e de pessoas em privação de sono. O estudo era mais ou menos assim. Aparecia um estímulo visual, vamos colocar uma bolinha verde. E a pessoa teria que apertar um botão quando visse a bolinha verde. E a ideia seria comparar a latência de resposta, né? O quanto tempo a pessoa leva entre enxergar e apertar o botão. Foi feito um grupo de pessoas que dormiram bem e que não estavam embriagadas, o grupo de pessoas que tinham bebido, uma dose mínima assim, para ser considerado, para ser pego, né, na lei seca do determinado país, um outro grupo que estava só sob privação de sono, e ainda um quarto grupo que estava embriagado e com privação de sono. Aí você já viu. O dado interessante é que o grupo de privação de sono e o grupo embriagado tinham uma latência de sono muito análoga, praticamente a mesma. Mas, no grupo com privação de sono, existiam alguns estímulos visuais que a pessoa simplesmente não apertava o botão, passava batido, ignorava. E a pessoa não tinha percebido que tinha passado esse sinal. Então, ela nem percebeu que isso aconteceu.
Por que isso acontece? Existe esse fenômeno chamado de microsono. O microsono ele acontece quando a gente está numa privação de sono e ele é um sono que acontece por milissegundos. Então a pessoa dorme e nem percebe que dormiu. Mas você imagina isso numa pessoa no volante. Uhum. E ao mesmo tempo a gente sabe muito, né, dos malefícios de beber e dirigir. A gente vê várias campanhas, se beber não dirija, beber propaganda. Mas a gente fala muito pouco sobre não dirigir sob privação de sono. Exato. Sendo que os riscos são muito parecidos e, se não, maiores. Imagina, por exemplo, os caminhoneiros. Uma população que está sempre submetida à privação de sono. É um risco muito grande. Se ele tem esse microsono de milissegundos no momento errado, pode acontecer uma catástrofe mesmo, Sim. né? Eu já vivi essa experiência desse microsono e é uma coisa absurda, porque a gente dorme em pé. Esse microsono que eu tive era no mesmo período da minha vida que eu estava trabalhando enlouquecidamente. Eu lembro que eu estava de pé, monitorando alguma coisa, e eu dei um cochilão que ficou parecendo que eu ia desmaiar, ficou parecendo um mal-estar súbito ali, mas era sono. Eu cochilei em pé. Então a pressão da adenosina estava tamanha que eu não conseguia me manter de pé. Então, esse microsono e essas experiências, elas são muito mais comuns do que a gente pensa, né? Médico, a gente passa por muita privação de sono, profissional da área de saúde, não só médico, profissional da área de saúde de uma forma geral, Nossa. a gente é submetido a uma carga de trabalho muito grande. Eu acho que todo mundo já experimentou um sono invasivo durante o trabalho, coisas semelhantes assim, né? Com certeza. Nossa, isso não foi todos os semestres da graduação, porque assim, até mesmo no começo, né, a gente tem, eu não sei como é que está hoje, mas eu imagino que ainda esteja parecido, uma cultura de você fazer aquela revisão noite adentro na véspera da prova, assim, como se... Claro que existe uma questão relacionada a planejamento, mas eu sinto que tinha algo também do ponto de vista da cultura do sacrifício relacionado a isso, sabe? Só que isso é muito desinteligente, digamos assim, do ponto de vista de fixação de memória, né? Que é uma coisa que eu sentia muito e que hoje eu entendo a base neurobiológica por trás, que é você estuda, vai lá na hora da prova, vomita aquelas informações que você absorveu e depois, dias Sai depois, de lá e não lembra esqueceu nada, tudo, né? nada. E Mas isso, a nota estava boa. mas assim, pra quê, né? Pois é, não é aprender isso, né? É fazer prova. Que é diferente. Exatamente. E isso é legal porque, assim, claro que para a gente ter uma consolidação melhor de memória, a gente precisa de uma revisão espaçada, precisa ver a coisa várias vezes, mas o sono, ele tem um componente central nesse papel de você não lembrar depois. Por quê? Quando a gente aprende um conteúdo novo, ele fica inicialmente retido numa região do cérebro chamada hipocampo, né? Que é uma região, inclusive, que a gente usa para avaliar grau de acometimento de pessoas com doenças de Alzheimer. É uma parte do cérebro que trabalha especialmente com o que a gente chama de memória operacional, memória do dia a dia, lembrar o número do telefone de alguém, onde estacionou o carro, informações assim. Quando a gente dorme, parte daquelas memórias que a gente absorveu no nosso hipocampo ao longo do dia são liberadas, consideradas lixo e descartadas pelo sono não REM, e uma outra parte é transmitida para o córtex, né? Outra região cerebral, né? A nossa parte mais externa aqui do cérebro é chamada de córtex. E no sono não REM existe um estímulo elétrico que permite a transmissão dessa informação do hipocampo para o córtex. Quando isso acontece, isso possibilita que a gente tenha uma melhor fixação dessas memórias, além de que esvazia o hipocampo para que ele possa ter retenção de novas memórias no dia seguinte. Então, assim, você está ficando noite adentro para memorizar um monte de coisa, sendo que está machucando todos os seus mecanismos de retenção e de memorização. Escuta, você diria, nas frases de efeito, né? Você diria que o sono é o faxineiro do cérebro? Com certeza. Seria o principal responsável por ser o faxineiro do cérebro, porque ele permite a consolidação dessas memórias, ele permite essa consolidação tanto de um ponto de vista mais técnico, por exemplo, decorar o nome de alguém e decorar o rosto dessa pessoa, fazer essa associação. Isso é um tipo de memória, o sono é responsável por isso. O sono, ele também é responsável por uma memorização mais criativa, especialmente o sono REM. Você articular informações que você aprendeu com
informações baseadas na sua vida, você ter uma melhor memória motora, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar. Um outro estudo, assim, né? E depois eu vou trazer um exemplo pessoal que eu acho que ilustra. Vamos supor que existe um estudo que você tem que digitar uma sequência de números. Então, sei lá, 34486699. E aí foi feito esse teste e as pessoas, às vezes, elas enganchavam em algum post. 3448, como é que é? E aí tinha uma latênciazinha, não tinha aquela fluidez na hora de digitar. Quando a pessoa vai, dorme, reprocessa todas aquelas informações, rearmazena, otimiza, ela acorda no dia seguinte com a capacidade melhor de execução. E as pessoas que tinham, nesse estudo, né, uma disponibilidade de sono não REM e de sono REM, elas conseguiam ter maior fluidez na realização dessa sequência de números. Isso me lembra uma coisa da minha vida, que é, eu gosto muito de atividade física de uma maneira geral, e um dos esportes que eu gosto muito é de escalada. E aí na escalada existem os boulders, né, que são meio que os circuitos que a gente faz. E às vezes tem um boulder que a gente tá fazendo, a gente sabe tudo o que precisa fazer, mas não consegue encadear ali. E aí eu costumo falar para mim mesmo nessas horas, não, vou embora, que outro dia eu vou vir e vou fazer e vai ser fácil. Por que eu sei disso? Porque já aconteceu várias vezes, fazia, tentei 10 vezes, não consegui. Volta no outro dia, tenta de primeira e vai. E eu associava isso muito a uma questão da disposição física, né, do cansaço. Só que eu percebia que não só eu estava com mais força para fazer esses movimentos, mas parecia que eu gastava menos energia de uma maneira geral para fazer eles. E agora, tendo, né, essa compreensão melhor do sono, eu entendo que o sono REM tem um papel realmente de limpar, de revisar esse mapa mental, de como é que é feito cada movimento e de otimizar esse processo. Impressionante, né? Como é que a gente... eu acho que de uma forma geral, e eu estou falando até de mim mesmo, não valorizava, vou conjugar o verbo no passado, não valorizava o sono nesse processo de desempenho, aprendizagem. Eu acho que eu venho muito da cultura do sacrifício, como você colocou, né? E que tinha que estudar, sei lá, quantas horas, e ostenta o negócio. Eu estudo 14 horas por dia, o negócio é ostentar, né? Sim. Que você estuda tantas horas por dia. E não só ostentar as horas de estudo, mas eu vejo também uma ostentação da privação do sono. Nossa, eu tô há 4 dias sem dormir do tanto que eu tô trabalhando. Nossa, olha como eu sou produtivo, olha como eu sou entregue ao meu propósito de trabalho, sabe? Faz parte dessa lógica, né, da Marisa lá, que é uma sociedade de desempenho, a sociedade da performance, né? Que você tem que performar. Se bem que agora eu tenho visto uma certa mudancinha disso, da pessoa... Né, que o grande luxo seria você poder dormir, você poder descansar, você ter um estilo de vida mais saudável. Mas isso é uma coisa nova. Eu acho que a minha geração era totalmente disso, de vangloriar o esforço ali hercúleo. Você tinha que estar sofrendo para ser luxo. Né? Exatamente. Escuta, eu acho que chegou a hora do nosso bate-volta, que é a hora que a gente troca de lugar e você faz perguntas capciosas para mim e eu tento me esquivar delas. Ok. Como é que é o nome daquele filme, gente? Matrix? Matrix, as balas vindo. Deixa eu ver. Não é exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que você falasse de uma situação, um caso curioso, um caso inusitado, de um atendimento que você teve que envolvia questões de sono, que o sono foi um pilar importante ali no... Nossa, gente, deixa eu tentar lembrar de um caso. Porque é tão comum, né? Insônia aparece misturado com outras queixas tão comumente. Mas a gente estava falando um pouco dos profissionais da área de saúde, e eu lembro de uma paciente que é enfermeira, que a gente vai naturalizando isso, né? De trabalhar. A pessoa tinha 3 empregos. E na área de saúde você vê isso, não é raro. Né? Trabalhava muito. E ela apresentou o quadro dela, inicialmente, parecia narcolepsia, do jeito que ela descrevia. Então, um sono invasivo. Ela chegou a cochilar enquanto estava puncionando um paciente, cochilar em pé. Nossa. Então, do jeito que ela contava, ficava parecendo narcolepsia, né? Um sono invasivo, que às vezes ela sentava lá na mesa do refeitório, aí ela colocava a cabeça e apagava por alguns minutos. Parecia narcolepsia, mas não era. Era privação de sono.
Então, a coisa pode ser tão violenta ao ponto de parecer narcolepsia, né? Narcolepsia é aquela doença que a pessoa dorme automaticamente, ela cai, pode estar associada à cataplexia, que é o cair, mas ela tem um sono irresistível, então ela precisa deitar aqui e dormir, né? Então fica parecendo, inclusive na polissonografia dela, uma das características era o sono REM acontecer muito rapidamente. Ela dormia e acontecia o REM, que é um sinal típico da narcolepsia, mas no caso dela não era narcolepsia. É porque ela estava com uma privação de sono gigantesca, né? E esse acesso mais rápido ao sono REM que acontece na narcolepsia também pode acontecer justamente na privação de sono. Na privação de sono. Aí eu faço uma seguinte figura de linguagem. Eu fico imaginando assim, sabe, uma represa, né? A adenosina ali represada, uma demanda de sono. Quando acontece a oportunidade de dormir, aquilo vem que nem um enxurrado, né? Desmanchando tudo, desmontando tudo. Porque é uma demanda mesmo, né? Que fica armazenada ali até achar um escape. Então, eu lembrei dessa paciente, enfermeira, que trabalhava, gente, 3 empregos, mãe solteira, aí você imagina. Por isso que eu falo assim, que tem Mulher Maravilha por aí, porque tem umas meninas que é impressionante. Queria aproveitar, eu estou perguntando, mas eu queria contar de um caso também que me veio enquanto estava falando. É uma paciente que eu atendi inicialmente por queixas ansiosas, tinha um componente mais ansioso no estar com o outro, né, sugerindo assim um componente mais de ansiedade social. Ela chegou a trancar a faculdade porque ela ficava muito tomada de estar ali na turma, dividindo espaço com os demais. Tinha dificuldade até mesmo de acessar o refeitório porque estava com muita gente por perto. E aí a gente iniciou um tratamento com fluoxetina, né, que é um antidepressivo ISRS, e ela voltou para mim um mês depois e falou assim: eu estou um pouco menos ansiosa, mas eu acho que esse remédio está me dando sono. E aí aquilo me chamou a atenção, porque a fluoxetina é um antidepressivo com um perfil um pouco mais ativador, não é um efeito colateral esperado, né, essa questão da sonolência. E aí fui perguntar para ela quantas horas de sono ela estava tendo. Ela trabalhava, né, ao longo do dia e fazia faculdade à noite. Resultado, ela dormia de meia-noite às 4 horas da manhã, todos os dias. Uma privação crônica de sono. Só que ela mesmo não tinha tido o insight de que ela podia estar dormindo pouco e que isso poderia estar causando a sonolência diurna. A primeira associação que ela fez foi com o remédio. E às vezes, se a gente não tem esse cuidado, né, de investigar, a gente pode entrar. Teve um efeito colateral atípico, vamos trocar a medicação. E eu acho interessante porque, assim, podendo alongar aqui mais um pouquinho, essa paciente tinha outras características que são típicas de uma privação crônica de sono, né, que eu acho que seria interessante da gente trazer também. Essa questão mais da ansiedade acontece muito relacionada a uma região do cérebro chamada amígdala, é a região que processa as emoções. Normalmente a amígdala tem um controle do córtex pré-frontal, que é uma região mais nobre do nosso cérebro que trabalha com os controles inibitórios. Então, assim, grosso modo, a amígdala, sei lá, alguém pisou no meu pé. E aí a amígdala fica lá, pisou no meu pé, tô muito irritado, não consigo pisar no meu pé. Aí o córtex pré-frontal fala, calma, amígdala, só pisou no seu pé, não machucou, vai ficar tudo bem. Só que o que acontece? Durante a privação de sono, essa conversa entre o córtex pré-frontal e a amígdala fica bagunçada e a amígdala fica super estimulada. Então, eu entendo que nessa paciente, um componente da ansiedade dela está associado à própria privação de sono. E uma outra característica que ela apresentava, que é interessante também da gente trazer, é em relação à fome. Fome e alimentação é um tema também super quente assim, né, na nossa sociedade atual. E é interessante a gente ressaltar que existem 2 hormônios que são muito importantes nesse processo, grelina e leptina. E esses 2 hormônios têm uma influência do sono também. A grelina é um hormônio responsável por aumentar a nossa fome, né, o nosso apetite. Enquanto a leptina é um hormônio mais de saciedade. Quando a gente não dorme bem, tem uma privação crônica de sono, a grelina, o hormônio da fome, aumenta e a leptina, o hormônio da saciedade, diminui. Ou seja, a fórmula perfeita para a gente comer e não se saciar, que é uma característica que essa paciente apresentava também. E isso foi interessante porque a fluoxetina, né, que eu falei que foi instituída no tratamento dela, também é uma medicação que tem um leve efeito anorexígeno, tanto que é uma medicação que pode ser usada para transtorno de compulsão alimentar. E aí eu estava percebendo que não estava tendo esse efeito que eu esperava. Mas por quê?
muito provavelmente por conta desse prejuízo do sono. E tem gente que vive tão pilhada que eu falo assim, gente, não é mais um pico de cortisol, né? É o platô do cortisol, né? Já não tem nem que falar em pico mais. Tá. Tem muito disso mesmo. Você tem mais 2 perguntas, são 3. Tá. Vou fazer uma capciosa, posso? Manda ver. Não sei a resposta, tô brincando. E se a gente for comparar aqueles polivitamínicos que a gente usa para sono, né, a base de vitamina D, magnésio, como é que você vê, para sono não, desculpa, para memória, esses polivitamínicos que são usados para memórias, né, muitas vezes vem essa demanda num consultório de um paciente com queixa eminentemente de memória, como é que a gente pode comparar o efeito dessas medicações e o efeito do sono para uma memória bem estabelecida? Nossa, mas que pergunta capciosa. Não, de Eu fato, avisei. de fato, eu não sei se a gente consegue responder isso, porque isolar essas coisas são muito difíceis, né? Como a gente tem um viés observacional, né, que os nossos pacientes são pacientes que já passaram por algum problema, já estão diante do psiquiatra, já tentaram às vezes outras abordagens, eu fico com a inclinação a achar que polivitamínico tal não vai fazer diferença com sintomas cognitivos. Mas eu tenho essa ressalva, pode ser um viés de percepção, porque a gente está vendo os pacientes que já estão com outros problemas associados, né? Muitos deles vão apresentar, por exemplo, você citou o magnésio, colina, que são substâncias, triptofano, que são substâncias que se a gente fizer uma alimentação bem feita, você tem todos esses elementos que não precisariam ficar tomando uma cápsula. Então, minha crítica com relação a essas vitaminas é nesse sentido, né? Às vezes é um comprimido a mais, né? A gente está falando dos nossos pacientes. Às vezes o paciente está lá, já toma um monte de remédio, é o antihipertensivo, é o hipoglicemiante, você vai dar mais uma cápsula para a pessoa, né? Então, não sei, eu tenho minha visão um pouco, acho que, antiquada com relação a isso. Eu concordo, assim, eu tendo a achar sempre, assim, Murilo, que o caminho mais natural é o que faz mais sentido. Então, se a gente entende que o sono tem um componente muito importante na consolidação da memória, eu acho que faz mais sentido investir nele também. Sabe? Ah, sim, com certeza, certamente, né? É o tal do feijão com arroz bem feito, né? Fazer o Exatamente. basicão bem feito. É comer bem, dormir bem, fazer um esporte como você faz. Agora que eu fiz a pergunta mais capciosa, eu vou fazer uma um pouco mais lúdica, assim. Acho que a gente já falou aqui várias vezes sobre vários problemas que a nossa sociedade impôs ao nosso sono, né? Então, se você tivesse um direito de fazer um pedido, uma varinha de condão, para mudar alguma coisa na nossa sociedade, propiciando uma melhor qualidade de sono, mas tem que ser uma coisa só. O que você escolheria? Que os celulares pudessem ser desligados automaticamente às 9 da noite. Nossa, muito bom, gostei desse, seria ótimo. Pela paz mundial, os celulares todos desligados às 9 da noite. Eu vejo hoje como um grande vilão a telinha do celular. Não só diretamente ligado ao sono, que é, né, o nosso tema aqui, mas de estresse, de prolongar, por exemplo, o seu trabalho não termina nunca, porque você está sempre resolvendo questões e não para, e é o tempo inteiro essa... eu acho que, né, eu estou usando a tela e estou falando do sono, mas eu acho que essa hiperconectividade toda, ela intoxica a gente, e a gente não tem percebido isso. Vai muito no fluxo sem a gente parar para pensar nisso. Então, até pessoalmente, adoraria poder desligar o telefone 9 da noite. Nessas últimas férias que eu tive, um período da viagem, eu fiquei sem sinal de celular. Gente, que alívio, mas que maravilha que foi, entendeu? Ficar sem sinal de celular. Então, eu acho que esse seria o meu pedido mágico. Beleza, excelente pedido. Serve, gostei, né? Ajuda. Muito bom. Você é viciado em celular também? Nossa, muito mais do que eu gostaria, infelizmente. Do joguinho também? Jogo menos, é mais questão de WhatsApp, trabalho, e as redes sociais às vezes me dão uma fisgadinha também, eu confesso. Gente, não, mas não tem como a gente se livrar disso mais, né? Inclusive de trabalho, a gente está falando aqui da nossa presença nas redes sociais também. Então, não tem mais como fugir disso. Por exemplo, como é que você imagina o mundo, como é que você imagina a sua organização no seu trabalho sem o WhatsApp hoje em dia? É impossível. É impossível. A gente confirma a agenda do WhatsApp,
tudo é resolvido através do WhatsApp. Então, a gente está falando de problemas de solução muito difícil, né? Porque é inevitável. Não tem como escapar mais dessas coisas. É óbvio que disciplinas vão ajudar bastante, né? Como um limite de hora que você cria para você mesmo, a partir de tal hora não olhe mais celular, enfim. Mas eu acho que isso amarra todas essas questões no que eu queria te perguntar no final. O que é que a gente pode fazer para nos auxiliar com o nosso sono natural? Você veja, até aqui, eu não falei e não pretendo falar agora sobre medicamento para sono. A gente não falou de remédio para insônia, tá? Então, mudanças comportamentais. Como é que eu ajudo o meu cérebro a dormir? Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente reforçar, né? O nosso cérebro, ele sabe dormir. A gente precisa ajudar a ele disparar os mecanismos que ele já tem evolutivamente preparados para isso. Então, quais são essas medidas? A mais importante de todas, se fosse citar um apenas, seria de ter um horário mais ou menos fixo para acordar e para dormir. Por quê? Como a gente vive numa sociedade com a privação crônica de sono, as pessoas querem pagar o sono no fim de semana. Só que os estudos já mostram, como a gente também já conversou nesse podcast, que não é possível fazer isso. Uma noite de sono perdida é uma noite de sono perdida, não tem como você compensar ela depois. E se você acumula esse sono e prorroga o horário que você acorda no domingo, isso vai dificultar que você tenha o sono no domingo e vai dificultar que você acorde cedo na segunda, e aí tudo se destrambelha. Então, a primeira coisa é ter um horário mais ou menos fixo para acordar e para dormir. Outra coisa, o nosso ambiente, hoje em dia, ele é formado, né, graças a Thomas Edison, com uma perda do que é dia e o que é noite. Sim. Então, a gente tem que ajudar o nosso cérebro a entender quando está de noite. Exposição à meia luz, cortar essa luz escura, essas luzes azuis, né, que eu comentei também. Evitar estímulos muito grandes, então sons muito altos, televisão ligada, evitar tela, gente, muito importante. Outras medidas que ajudam também. Prática de atividade física regular é uma coisa que ajuda o sono, é importante para a gente manter um sono regular, mas o ideal é que essa prática não seja feita muito próximo da hora de dormir. Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma descarga adrenérgica, nosso coração acelera, nossa pressão sanguínea se eleva, e isso muito perto da hora de dormir pode gerar um estado muito alerta que pode prejudicar esse sono. Uma outra medida importante é a gente não comer muito próximo da hora de dormir, né? Evitar fazer grandes refeições ou muita ingesta de água também. É uma questão muito comum no consultório, né, Murilo? A pessoa fala assim, eu acordo 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro. Isso, se a pessoa consegue reiniciar o sono com certa facilidade, pode não ter um impacto tão grande. Mas o ideal é que a gente tente evitar, na medida do possível, esses despertares. Então, privilegiar uma ingesta de água, né, mais ao longo do dia e da tarde, e um pouquinho menos à noite, para ver se a gente consegue manter essa qualidade do sono. Existem outras coisas importantes, né, como um ambiente silencioso, de modo geral. Cama. Cama é uma coisa importante da gente falar também. O cérebro, ele faz associações. Se você usa a cama iminentemente para dormir, no momento que você deita na cama, o cérebro entende, estou na cama, a cama é para dormir, é hora de dormir. Agora, se a gente joga videogame na cama, come em cima da cama, mexe no WhatsApp em cima da cama, fica assistindo filme em cima da cama, o cérebro não faz essa associação tão direta da cama com o sono. E isso pode acabar prejudicando também esse mecanismo. Uma outra dica que aí a gente entrando na vulnerabilidade social, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, mas se você conseguir colocar no seu quarto um ambiente mais frio, o nosso corpo ele é feito para dormir em temperaturas mais amenas. Lembrando, né, do passado, a noite, de modo geral, ela é mais fria do que o dia. E isso é interessante porque foram feitos estudos já que existe uma maior qualidade de sono e menor despertar quando a pessoa ela dorme num ambiente mais frio. E uma coisa que pode ajudar nesse processo é o banho quente. Como assim, Gabriel? Não entendi. Acabou de falar que tem que ficar frio. Como é que o banho quente pode ajudar?
O banho quente tem aquela sensação já inata de relaxamento que a gente sente. A gente tem uma associação mental meio intuitiva de que o banho quente ajuda a relaxar para dormir. O que acontece é que quando a água quente bate na superfície corporal, isso gera uma dilatação dos vasos sanguíneos da pele, e aí o calor que está acumulado na parte mais interna do corpo pode extravasar para a superfície. E isso acaba, em última análise, diminuindo a temperatura corporal. Quer complementar com mais algumas orientações? Olha, eu acho importante também, isso tudo a gente chama de higiene do sono, né? Perfeito. Tudo isso é válido. E isso vale ouro, porque muitas vezes vai evitar o uso de um psicofármaco para sono. Então, a gente está falando de situações onde o remédio é a exceção, a gente nem falou de remédio. Então, nessas medidas todas, eu acho que conta você elaborar o seu ritual de sono próprio, entendeu? Então, sei lá, colocar uma musiquinha ali, um piano, uma coisa tranquila, diminuir a luz para ir se preparando para dormir. Perfeito. Pode ser o ritual da skincare, mas é aquele momento que você vai emitindo sinais para o seu corpo que, bom, agora já está na hora de desligar. Porque não é tomada assim, não é assim que funciona. Então, tem que preparar. Então, nesse ritualzinho, vale qualquer... Uma aluna minha contando, eu tenho o hábito de tomar um copo de leite antes de dormir, eu acho que me ajuda a relaxar. É o ritualzinho dela do sono. Não significa que o leite dá sono, mas está parte daquele ritual já da memória afetiva e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que procurar criar a nossa própria rotininha de sono, com coisas que façam sentido para a gente, né? Para enviar essa mensagem, é hora de desacelerar, desacelera. Uma coisa que eu particularmente tenho feito e é muito coisa de antigas gerações, ler. Gente, ler. É óbvio que você não vai ler uma coisa assim mega excitante para deixar você ligado, mas pega, por exemplo, Ai, gente, eu vou falar uma coisa horrível. Mas pega romantismo brasileiro para ler, José de Alencar, dá um sono, gente, que é uma maravilha. Então, assim, pega uma coisa que seja um pouco mais enfadonha para ler. Então, isso tem feito parte do meu ritualzinho para sono. Então, faz sentido, me ajuda a relaxar. Agora, é importante, né, Murilo? Pessoal, pelo amor de Deus, nada de ler no iPad. Né? Não, Falei 1 milhão de vezes da luz azul olha aqui. só, eu sou das antigas, eu gosto de livro de papel, então eu estou falando de ler livro de papel, né? Inclusive tem umas páginas não reflexivas, né? Sim. Porque tem umas coisas que parece revista, que reflete muita luz. Uhum. E esses livrinhos assim são todos de páginas meio amareladas, exatamente para não devolver muita luz, né? Exato. E essa rotina, ela é muito importante, né, Murilo? Porque, enfatizando esse ponto que você trouxe, a gente não é uma tomada que liga e desliga. E, às vezes, a gente, ainda mais agora, né, que a gente está entendendo como é importante o sono, a gente, às vezes, quer deitar e fala assim, nossa, hoje eu só tenho 6 horas de sono. E aí gera aquela tensão. Eu mesmo já passei por isso, gente, várias e várias e várias vezes. Tô chegando tarde, terminei de estudar um conteúdo, e aí eu tenho, sei lá, 6 horas de sono até o dia seguinte, e aí olha pro relógio de novo, aí eu tenho 5 horas e meia, 5 horas e 20, nessas horas que tem que fazer? Aceita que não vai dormir, pare de ficar brigando com a cama, levanta, tenta fazer alguma atividade leve, faz essa rotina, né? Tenta botar algum ritualzinho relaxante, e depois, quando o sono estiver voltando, aí sim que você deve voltar a deitar. Vai para a cama de novo. Mas a nossa sociedade imediatista quer a tomada, né? Quer ligar e desligar sem grande esforço. Mas, como qualquer hábito, a gente está falando aqui de hábitos relacionados ao sono, higiene do sono, qualquer hábito, ele é difícil para ser instituído só no início, gente. Depois o cérebro começa a automatizar isso e a coisa flui de um jeito muito mais natural. Então, vai exigir uma disciplina, um esforço maior no começo, né? Porque depois vai automático. O cérebro vai armazenando esse ritual, vai entendendo as mensagens e a coisa vai ficando muito mais fácil. E os benefícios disso, além de ser um processo mais natural do que, por exemplo, tomar um comprimido, é importante a gente ressaltar que os comprimidos que são usados para insônia não provêm uma mesma qualidade de sono do que um sono natural.
E aqui eu queria abrir um parênteses, né, para falar de uma substância que não é um remédio, mas que muitas vezes é usada para sono, o álcool. O álcool é um grande vilão do sono. O álcool é uma das substâncias que a gente tem conhecimento que é mais capaz de suprimir o nosso sono REM. A gente não dorme exatamente quando a gente fica sob muito efeito de álcool, a gente fica sedado, mas essa sedação não é às custas de um sono reparador. Então, se você usa o álcool para dormir, é uma das piores alternativas possíveis, porque você vai ter um sono chumbado, que não vai ter essas características que a gente está falando, né? De dar disposição, de promover criatividade, de promover melhora. Não, você só vai estar apagado sem recolher esses benefícios. Exatamente. Esse comentário é super pertinente, porque a gente falou do abuso do café, a gente pode falar depois do abuso de álcool também, né? Outro assunto que a gente pode falar aqui em um momento oportuno é exatamente os tratamentos farmacológicos para sono. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Dr. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado aqui do podcast. E eu queria que você deixasse sua mensagem final e o contato, como é que faz para te achar, onde as pessoas te encontram. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer, Murilo. Foi excelente, assim, uma oportunidade muito boa, tanto de poder estar aqui conversando, quanto reforçar esses estudos sobre o sono. Eu acho que a gente sempre pode se surpreender com como o sono é importante nas nossas vidas. Eu espero que o pessoal que assistiu possa ter colhido pelo menos algumas lições e passar a valorizar um pouco mais o sono e remar um pouco na contramão dessa cultura da beleza da privação de sono, né? Entender a importância disso para a gente como pessoa, entender a importância disso no nosso humor, na nossa produtividade e no nosso bem-estar geral. Bom, pode me seguir na minha rede social, eu tenho um Instagram, é gabrielrabelo.psique, e eu sou um dos médicos que compõem, né, a Clínica Serenitas, então vocês podem achar muitos dos meus conteúdos do Dr. Murilo por lá, na arroba da nossa clínica. Exatamente. Pessoal, muitíssimo obrigado e até o próximo capítulo.